capítulo 5, versículo 22 a 24. Efésios, capítulo 5, de 22 a 24. Bom, primeiramente é importante nós relembrarmos o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nesta carta. Esta carta é uma carta sobre Deus. Paulo está mostrando Deus e a sua obra para os crentes de Éfeso e também para nós. Éfeso é uma cidade muito mística, tomada por cultos místicos, e a deusa da cidade era a deusa Diana, também chamada de Artemis, era a deusa da fecundidade, da fertilidade. Havia vários cultos naquela cidade a ídolos, mas principalmente esses cultos a Diana ou Artemis eram cultos promíscuos, em que os participantes desta liturgia, dentro deste culto herético, eles praticavam atos lascivos dentro do próprio templo para adquirir favores desta deusa, deste ídolo, desta cidade. Havia também muita cultura vinda diretamente da Europa, de Roma, para Éfeso. Havia lá também o desembarque constante das tropas romanas naquela cidade. Havia uma grande biblioteca lá, e essa biblioteca era também um centro de estudos naquela cidade. Portanto, uma cidade intelectualizada, uma cidade religiosa, uma cidade cultural. Dentro dessa cidade, o povo cristão, a igreja que estava lá, ela sofria influência de todos esses lados. Influência tanto na área da cultura, quanto na área da religião, quanto também na vida cotidiana deles, por causa da pressão que eles sofriam, tendo em vista a constante presença dos romanos ali onde a igreja estava. Então Paulo escreve uma carta mostrando para eles quem é Deus e a obra de Deus, para reanimar no coração desses cristãos, ou mostrar pela primeira vez para eles a grandeza do Deus a quem nós servimos, para que eles não se associassem a outros cultos, para que eles não trouxessem nada desses cultos pagãos para dentro da igreja, para que eles não se deixassem aculturar pela cultura dos romanos. Não que o cristão não deva conhecer a cultura e não deva até certo ponto se entreter com ela, mas o que o cristão não pode deixar é que a cultura o molde. Ele precisa remoldar a cultura. A cultura não precisa ser destruída, ela precisa ser influenciada por padrões que sejam padrões cristãos, padrões verdadeiros, legais, éticos. Então a intenção de Paulo é, entre várias, essa daí. E então a família e o comportamento do indivíduo, ele não está fora desse pacote de Paulo. Então Paulo fala a respeito da obra de Deus, o que Deus fez para tornar a vida de um homem que crê nele diferente, a obra que ele fez através de Cristo Jesus e que continua a fazer nas pessoas que creem em Cristo. E então, a partir do capítulo 4, Paulo começa a trabalhar nas várias esferas da nossa vida. A nossa convivência com as pessoas dentro da igreja, na nossa convivência com as pessoas da nossa família, a nossa convivência com as pessoas de fora, e ele vai tratando disso, demonstrando que a igreja tem que ter esse comportamento diferente, que os cristãos têm que ter um amor genuíno, tem que ter um compromisso de sustento mútuo, de se sustentar uns aos outros nas suas fraquezas, dar o apoio necessário, dar o braço para levantar, ser um suporte para os outros em todas as áreas possíveis. Nós devemos, entre tantas coisas, se você ler o versículo 21 aí do capítulo 5, Paulo está dizendo: suportai-vos uns aos outros. Então ele está dizendo que não é suportai-vos, sujeitai-vos uns aos outros. Está dizendo assim: olha, até em algum momento é necessário que você abaixe a cabeça, que você se submeta ao seu irmão, ao seu companheiro, para que haja convivência, para que você demonstre a diferença que o cristianismo faz na sua vida, a diferença que o cristianismo fez na sua história. E aí, aqui na última parte da carta aos Efésios, Paulo, ele quer mostrar como que uma pessoa, ela deve se comportar no trabalho. Nós vimos isso há 3 semanas atrás.
E no trabalho, quem eu devo ser no trabalho? No trabalho eu devo ser alguém que trabalha com excelência, lembrando que em primeiro lugar eu estou servindo a Deus, e não simplesmente ao meu patrão. O meu patrão, ele é nada mais nada menos do que um representante legal de Deus ali onde eu estou. Então eu devo ser submisso a ele, eu devo ser obediente àquilo que ele me manda fazer, e eu devo fazer isso entendendo que ele está representando Deus, porque no final das contas, a pessoa a quem eu quero servir e agradar, não é meramente o meu patrão, ele é um representante legal de Deus, ali dentro da instituição onde eu trabalho, mas a pessoa a quem eu quero agradar é o Senhor. Então eu devo fazer tudo como para o Senhor. Eu não devo fazer só na vista do meu patrão. Por quê? Porque o meu patrão não tem olhos para enxergar em todos os lugares. Então quando ele sai, ele não pode ver o que eu estou fazendo. Mas Deus, a quem eu sirvo, pode. E Ele está me vendo em todos os momentos. Não tem como me ocultar da presença de Deus. Da mesma forma, o patrão tem que se comportar como com um empregado. Ele tem que lembrar o seguinte, que na hora que ele for tratar o seu empregado, ele tem que lembrar que ele também tem um Senhor. O Senhor dele é Deus. Ele pode talvez não ter um chefe humano, mas ele tem um Deus sobre a vida dele. E esse Deus vai retribuí-lo na mesma medida como ele souber retribuir aqueles que trabalham para ele. Então o patrão deve lembrar do quê? Deve lembrar que ele também tem um Senhor. Que ele também deve ser um chefe para agradar o coração de Deus. Porque o seu funcionário também é um representante de Deus. Ele está ali para ser retribuído, tratado com justiça, com honestidade, com aquilo que é justo. Então o patrão também tem essa obrigação. Depois ele fala sobre o trato com os filhos, lá no capítulo 6. E aí eu pedi para o João, na semana passada, tratar deste assunto. Eu gostaria de começar assim: trabalho, pais e filhos, e por último essa parte com maridos e esposas. E daí nós vimos então, na relação pais e filhos, Paulo exige da igreja, ou daqueles que conhecem a Cristo, que os pais eduquem os seus filhos e disciplinem os seus filhos no Senhor. Façam isso porque isso é justo. Não provoquem a ira dos seus filhos. Eu não sei como que o João aplicou isso daqui na semana passada, mas eu gosto sempre de falar, quando eu leio esse texto, que levar o meu filho à ira não é ficar lá irritando ele com alguma coisa. Às vezes nós pais gostamos de fazer isso, principalmente com os meninos, né? Você vai provocando só para ver se eles ficam bravos com alguma coisinha, e você brinca com eles. Eu faço isso muito com meu filho. Não é isso que é provocar a ira dos filhos. Provocar a ira dos filhos é algo muito mais sério do que isso. Provocar a ira dos filhos é deixar de dar a eles aquilo que é justo. O que é justo que eu dê para o meu filho quando ele me desobedece? Disciplina, correção. O que é justo que eu dê para o meu filho quando meu filho ele quer alçar um voo e ele não sabe o limite dele? Que eu dê a ele limites, para que ele não se arrebente todo. E eu contei a história de um amigo meu que estudou comigo, que tinha uma mágoa profunda do pai dele, porque ele, bem dizer, quebrou a coluna, machucou criticamente a coluna quando ele era um garotinho. Sempre foi grandão, forte, e ele, na casa do pai, eles estavam fazendo uma reforma e o pai estava carregando sacos de cal e de cimento. E ele, por ser grandão, barrudão, falou: eu aguento, deixa eu pegar. E o pai: não. Falou não umas 4 vezes. O menino irritou tanto ele que ele falou: não, pode pegar aí, pega então. E ele pegou, colocou na cabeça, e nessa que ele pegou, ele perdeu o equilíbrio e segurou. Em vez de largar, ele segurou, e nessa que puxou, fraturou algumas vértebras da coluna. Ele tem uma deficiência hoje, anda em meio curvado, tem a coluna meio dura por causa da cirurgia que foi feita em consequência disso. Eu falo assim: por que o meu pai não me bateu ao invés de dizer sim para mim? Então, provocar os filhos da gente a ira é a gente fazer assim: ó, você está me enchendo tanta paciência que eu vou deixar de cumprir minha responsabilidade de te dar limites e vou deixar você arcar com as consequências. Dá vontade da gente fazer isso, mas não pode. Porque se eu fizer isso, eu estou deixando o meu filho caminhar para uma situação que pode ser extremamente dramática para ele. E a gente não faz isso com outras coisas. Ah, o filho quer experimentar droga, quer droga. Eu conheço uma história, não sei se é verdadeira, de que
O menino queria fumar. A mãe foi lá e comprou uns 2 maços de cigarro, acendeu 12 cigarros e enfiou na boca do menino. Você vai fumar aí agora. Fuma e sinta o gosto. E diz que esse menino foi parar depois no hospital. Não sei se isso é fato, mas eu já ouvi umas 2 pessoas contando isso. É isso que é provocar o filho à ira. É você ceder à insistência dele e abrir uma exceção nos limites e deixar. Ou é você não dar limite algum. Então, quando é que eu induzo meu filho à ira? Quando eu deixo de dar os limites. Ou seja, sempre quando eu deixo de dar aquilo que é justo. O que é justo que um pai dê para um filho? Disciplina, limite, recompensa quando ele acerta. Sabe aquela história que o filho faz as coisas para tentar chamar a atenção do pai? E o pai, qualquer um faz isso. Não, tem que dar. Nossa, filho, que legal, você conseguiu. Parabéns. E tem pai que não consegue dar um elogio ou reconhecer uma tarefa que um filho deu conta de cumprir. Então, sempre quando nós deixamos de dar ao filho que é justo, aquilo que é justo, o reconhecimento quando ele acerta, a disciplina quando ele desobedece, o limite para que ele não entre numa fria, sempre quando um pai deixa de dar isso para os filhos, ele está provocando a ira dos seus filhos. Então, provocar a ira não é ficar lá irritando eles ali, brincando ali, porque esse é um ambiente de brincadeira. Mesmo assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não exceder. Mas o fato é que provocar a ira é deixar de dar aquilo que é justo. Seja limite, seja disciplina, seja elogio. Sempre que eu deixo de dar aquilo que é justo para o meu filho, fatalmente eu vou induzi-lo à ira. Por outro lado, qual que é a obrigação dos filhos para com os pais? Deve obedecê-los, se sujeitar a eles. Por quê? Primeiro, porque eles já viveram muito mais que você. Segundo, porque eles receberam uma responsabilidade de Deus de educá-lo e de criá-lo. Então você deve se sujeitar a eles. Terceiro, porque a Bíblia diz que isso é justo. E que se você fizer, você ainda tem um bônus. Quem obedece pai e mãe, quem honra pai e mãe, tem a vida prolongada sobre a terra. É promessa, é a palavra de Deus que diz isso. Não é fala de pastor, é a palavra de Deus que diz isso. O primeiro mandamento com promessa, um mandamento que tem uma bonificação, se você cumpre, que é você viver bastante, você ter a sua vida longa sobre a terra. Um entendimento, às vezes a gente tem um entendimento limitado também disso, a gente diminui isso achando que honrar pai e mãe significa simplesmente obedecer, mas honrar vai muito além da obediência. A obediência faz parte do pacote que a honra exige. A honra exige que eu obedeça o meu pai e minha mãe, os meus avós, aqueles que são mais velhos. Mas honrar pai e mãe vai além disso. Na cultura em que este mandamento foi dado, não existia ainda seguridade, nem previdência social. Então, o filho honrar pai e mãe significava o filho dar para o pai uma vida tão honrada quanto o pai deu para o filho, uma vida tão digna quanto aquela que ela recebeu dos pais. Então, no início da nossa jornada, os pais zelam pela nossa dignidade. No final da jornada deles, nós zelamos pela dignidade deles. Então, neste ambiente que não tinha aposentadoria, não tinha asilo, não tinha nada, o filho tinha essa responsabilidade. E por isso você entende que esse mandamento sobre ter longevidade, por que dessa promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que sejam longos os seus dias sobre a terra. Por quê? Porque eu preciso de ter uma vida longa para que eu tenha condição de cuidar dos meus pais. Se a minha vida encurtar, quem é que vai dar dignidade para os meus pais? A gente vê hoje em dia aí tantos pais tendo que enterrar os filhos, é uma inversão. E aí nós vivemos uma sociedade que tem previdência, tem uma série de coisas, e muitos filhos vão ficando tão confortável com esse negócio, que não pensam na qualidade de vida de seus pais. E quando o pai chega na velhice, e a gente sabe que esse sistema previdenciário nosso não ajuda muito, se o pai não tiver feito um bom pé de meia, ele vai ter necessidades na vida, já nos últimos dias seus. E muitos filhos, não, meu pai tem aposentadoria, ele cuida da vida dele.
a geração que nós estamos, vamos dizer, criando ultimamente, é uma geração que nos causa muita preocupação. O dia que o governador Geraldo Alckmin estava aqui, ele falou sobre isso. Ele falou assim: nós estamos vivendo um bônus demográfico. Ou seja, a maior parte da população está na idade adulta. O que isso significa? Significa que nós estamos um motor extremamente potente. E nós temos um número pequeno na Previdência e nós temos um número pequeno na infância, para formar. O número maior está entre 18 anos e entre 40 anos, está produzindo. O problema é que nós não sabemos que tipo de empenho essa geração mais nova terá para trabalhar, para sustentar esse bônus demográfico que daqui 40 anos será um bônus previdenciário. Um bônus não, um ônus previdenciário. Porque aí quem é que vai dar conta de sustentar esse pessoal? E é o pessoal que nós somos, eu posso me incluir nessa geração, é uma geração mais precavida, que está pagando previdência direitinho, certinho. Vai chegar lá na frente, a nossa previdência vai dar conta de segurar essa bucha? Vai depender do número de pessoas que estiverem no mercado de trabalho, trabalhando empenhados. Ora, se você pega uma escola pública por aí e vê o que você tem lá de matéria-prima, dá desânimo. Dá desânimo. Porque a maioria está saindo do segundo grau, falando nós vai, nós vive, nós fomos, nós somos. É essa turma aí que vai tocar o mundo daqui a 30 anos. Se é que eles vão estar vivos até lá. Então, o princípio é: honre teu pai e tua mãe para que você viva muito. E viva muito para quê? Para poder dar uma vida digna para os seus pais. E para que seus filhos deem uma vida digna para você. Esse era o princípio. Então, às vezes a gente minimiza esse mandamento pensando só na questão da obediência. Mas não é só a questão de obediência. A questão de obediência eu diria que é a mais fácil dentro desse mandamento. A questão mais séria dentro desse mandamento é a questão da dignidade que eu tenho que oferecer para os meus pais, no mínimo igual a que eles me ofereceram quando eu fui criado. Esse é o ponto, tá? Então esse é um mandamento. Por que eu tenho que fazer isso? Ora, porque Deus me deu tudo. Porque eu estava perdido, eu estava morto, e eu fui vivificado pela obra de Cristo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu não tenho que me preocupar egocentricamente só comigo. Porque nossa vida aqui vai subir a 70, e aí bem ao pé da letra do texto, havendo vigor vai a 80, e nesse caso o melhor deles, ou seja, de 70 para frente, o melhor deles é câncer e enfado. Isso se tiver vigor. Então eu não tenho que me preocupar muito, eu não tenho que ficar me preocupando muito em ficar fincando estaca aqui nesse mundo, porque minha vida aqui é 70, 80. Tem uns aí que estão com tanta vontade de viver bastante que diz que vão chegar nos 114. Eu não sei. Não sei. Do pé que anda as coisas, não é uma boa ideia durar tanto tempo, não. Mas o fato é que a gente precisa reestabelecer esses parâmetros. Filho, tem que dizer para o filho. E aí é bom nesse caso ter bastante. Por isso eu estou preocupado, já que naturalmente não dá, eu quero adotar alguns aí, porque eu quero uma vida confortável da minha velhice. Então um só vai ficar pesado o negócio para o rapaz. Mas eu falo para ele: filho, ó, hoje eu te dou do bom e do melhor. E você, biblicamente, vai ter que me dar do bom e do melhor. Então você me ajuda agora para eu ter garantia para te ajudar depois. Senão, meu caro, vai sobrar para você mais tarde. Esse é o princípio veterotestamentário dos mandamentos bíblicos a respeito do cuidado de pai com filhos e filhos com pais. Muito bem, aí vamos lá. Então, tendo em vista esse conjunto, Deus tem uma palavra através de Paulo especial também para os cônjuges, para o marido e para a mulher. Aí começa com o versículo 22, que é o versículo mais ignorado pela faixa feminina da igreja, porque esse versículo dói no ouvido das mulheres, e a gente que é homem, quando vai ler esse versículo, a gente chega a ler com alguns temores, porque as mulheres ficam bravas com esse versículo. Mas vocês só ficam bravas com esse versículo porque vocês não leem o versículo anterior. Porque esse versículo aqui, olha só, se você cumprir o 21, você pode esquecer o 22. Porque é o que está dizendo lá no 21.
sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ora, o que Paulo está dizendo para as mulheres fazer, ele já tinha dito para elas antes, e não só para elas, mas ele tinha dito também para os homens. Este versículo não está falando de servidão, não está falando de escravidão, não está falando de humilhação, não está falando de nenhuma destas coisas. Este versículo está falando, é o mesmo verbo que está no versículo 21, ele está no versículo 22, sujeitando-vos. E aí, a nossa tradução coloca lá, as mulheres sejam submissas. No grego é a mesma palavra, mesmo verbo. Está lá, é o verbo que está aqui. O que é essa submissão? É a mesma submissão que os membros da igreja têm para com seus líderes. Não é escravidão e nem servidão. Que submissão é essa? Esta submissão aqui é a submissão do reconhecimento de uma autoridade instituída sobre você. Não é de um mandatarismo, como muitos maridos querem. Tem muito marido aí que entende que ser o cabeça é ser aquele sujeito grosso, ignorante, que manda, desmanda, e a mulher é obrigada a baixar a cabeça e fazer. Que chega em casa com um sapato sujo de barro, entra, não está nem aí, tira lá na sala, e se a mulher quiser tirar de lá, ela que tire, porque ele não vai tirar, porque pôr a mão num sapato, imagina, isso é um crime para um homem dentro de casa. Pôr a mão numa pia cheia de louça, imagina, o homem não nasceu para essas coisas. Não é isso que esse texto está dizendo. Paulo não está ensinando isso de jeito nenhum. Mas Paulo está ensinando sim um princípio para as esposas. E que princípio é esse? É o princípio da submissão ao seu marido. Por outro lado, essa submissão é sim se submeter à direção do marido, se submeter à autoridade dele de cabeça, é sim se sujeitar ao cuidado dele. Essa submissão é sim entender que Deus o instituiu como líder. Não foi a família dele, não foi a sociedade, não foi a cultura, não foi a tradição, mas foi Deus. E isso lá naquela cidade era muito importante. Por quê? Vamos ver se vocês conseguem fazer a associação. Por que lá em Éfeso isso era importantíssimo ser dito? Porque a deusa da cidade era uma mulher. Porque o grande milagre dessa deusa era a fecundidade. E então, os adoradores dentro deste culto, eles, embora fossem, era uma sociedade machista, como muitas são hoje, como a sociedade judaica foi muitas vezes criticada de ser machista, era uma sociedade assim, mas era uma cidade que era fortemente influenciada por uma figura feminina. E é bem possível que naquela cidade havia um dilema muito grande, e especialmente dentro da igreja, com a ausência de liderança feminina dentro da igreja, e isso gerava dentro da igreja provavelmente alguns problemas. E por isso Paulo ele vai ser enfático. Ele vem lá mexendo com o trabalho, vem mexendo com os filhos, mas no fundo ele quer chegar aqui, porque é aqui que ele vai argumentar mais. E aí chega neste ponto, ele vem falando, não é por um acaso que ele vem falando sobre o quê? Sobre submissão, sobre sujeição, e vem falando sobre esta comunhão que deve haver no corpo de Cristo, em que as pessoas estejam completamente imbuídas, estejam completamente comprometidas em servir uns aos outros, em auxiliar uns aos outros. E ele vem neste ambiente onde ele está falando sobre este companheirismo submisso, em que para ter uma pessoa do meu lado, em que para ajudar uma pessoa a caminhar bem, eu me submeto a ela, eu me sujeito a ela, e dentro desse contexto ele chega e inclui a sua fala às mulheres. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E aí está a chave. Como é que é a submissão sua ao Senhor?
Você não ora e aguarda Deus dar uma resposta? Você não diz para Deus o que você gosta, o que você quer, o que você espera, mas faz como Tiago diz: olha, nós vamos colocar tudo diante do Senhor, e se Deus quiser, nós iremos, se Deus quiser, nós faremos. Quando você tem necessidade, para quem você vai, a quem você vai recorrer? Não é ao Senhor? É ao Senhor. Quando você tem alegria, quem é a primeira pessoa que vai saber da sua alegria? Não é o Senhor? É o Senhor. É disso que Paulo está falando. É disso. Não é de ser escrava da cozinha, ser escrava da mesa de passar roupa, do tanque, né? Nada disso. Não é. Isso é questão cultural. A gente cria isso. Tem sociedade por aí, tem civilizações por aí, que preparar o alimento é coisa de homem. Carregar peso é coisa de mulher. Os homens não põem a mão na massa, não. A mulherada carrega o peso. Só que chega em casa, é o homem que tem que fazer a comida. Tem sociedade, essas são convenções culturais. Não são convenções da Bíblia. São convenções da nossa, não só culturais, mas convenções do tempo. De época em época, essas coisas elas vão sendo alteradas e vão sendo mudadas. É óbvio que mulher tem aptidão com muitas coisas que dizem respeito à casa e à administração da casa que o homem não tem, essas competências. E vice-versa, e o homem tem competências para trabalhar, para se envolver no mercado, que a mulher não tem tanta desenvoltura. Não que não tenha, ela não tem tanta quanto o homem, em algumas áreas. E existem casos excepcionais, existem homens que de fato têm dificuldade em algumas áreas que as mulheres são excepcionalmente boas. E aí são algumas exceções à regra. Mas o fato é que não importa, essas convenções culturais e temporais, elas não mudam o aspecto bíblico do relacionamento homem e mulher, do relacionamento esposo e esposa. A esposa é sempre aquela que está num quadro de proteção. Eu vou pegar alguns textos do Antigo Testamento com vocês. Primeiramente, se a gente lembrar lá da instituição da família, quando Deus instituiu a família, quem ele criou primeiro? Ele criou o homem. Isso não é sem importância. Se fosse para a mulher ser a cabeça da raça e da casa e da família, Deus teria feito a mulher primeiro. Agora você fala: ai pastor, então nós somos inferiores porque nós somos criados depois? Não, vocês foram criadas depois, as mulheres foram criadas depois, mas elas foram criadas por Deus com um atributo que os homens não têm. E que na Bíblia inteira ele só aparece para duas figuras. A primeira delas é Deus e a outra é a mulher. Só existem duas pessoas na Bíblia que recebem a alcunha de auxiliador ou auxiliadora: a mulher e Deus. Na nossa sociedade, quando você chama alguém de auxiliar, aí eu acho que a minha carteira de trabalho, a primeira vez que ela foi assinada como auxiliar de escritório. Na nossa sociedade, auxiliar de escritório é entendido assim, como uma coisa de segunda classe. Tem um escriturário e tem um auxiliar de escritório. Só que, se você já foi auxiliar de escritório, você sabe que o cara que é o contador, para quem você vai trabalhar, ou o escriturário, como era chamado antigamente, ele fica na mesa assinando. Quem é que rala? Quem que faz a nota? O serviço complexo, o auxiliar de escritório não tem que conhecer uma coisa só, ele tem que conhecer o negócio inteiro. Da hora que entra um pedido lá no caixa, até a saída daquilo num talão de nota fiscal depois, o auxiliar de escritório tem que saber inteiro. O contador fica ali e tal, assina, bate carimbo e tal, e você se arrebenta. Você conhece o negócio inteiro. A hora que dá um problema, quem que eles procuram? Fala com o auxiliar de escritório, que ele sabe. Por quê? Porque quem foi que vistoriou o negócio do começo ao fim? Então, o auxiliar, essa palavra auxiliador, ela o sentido real dela é alguém que complementa. E aí a coisa muda toda de figura. Porque o complementador é aquele que vai tapar todos os buracos, todas as lacunas. É aquele que vai vai cobrir. Depois você vai ver o negócio está tudo redondinho, bonitinho. Mas está redondinho, bonitinho por quê? Por causa dos auxiliadores que vão lá e fecham a coisa. Então a ideia da palavra é essa.
Auxiliador é aquele que completa em tudo. Você faz um negócio aqui, está faltando, o auxiliador vem e cobre. E quando o Senhor fez a mulher, ele disse: esta de fato é uma auxiliadora idônea. Significa o quê? Ele é alguém que vai completar perfeitamente o homem. Por isso que a mulher tem a capacidade de enxergar coisas que a gente não enxerga. Porque elas vêm para enxergar o que a gente não enxerga, consertar o que a gente não conserta, alinhar o que a gente não consegue alinhar. Ela vem para completar. Esse é o papel da mulher. É um papel absolutamente divinizado dentro das Escrituras. Porque depois nas Escrituras, quem é chamado de auxiliador? Deus. O cuidado que Deus tem com a vida de um cristão é semelhante ao cuidado que a mulher tem com o seu marido, com o seu esposo. É aquele que está vendo o que os outros não estão vendo. Eu costumo dizer, o marido, e eu costumo dizer porque eu ouço isso toda hora da minha mulher: marido que não ouve a esposa é infeliz, se dá mal, quebra a cara. Por quê? Porque a gente está vendo as coisas aqui, a gente às vezes é igual burro, sabe? A gente põe aquele tapa-olho do lado, e a gente põe o olho num negócio, e você só vê aquilo. E a mulher está do lado, ela está enxergando as contingências todas. Ela fala: não vai, porque... E você está tão cego que você quer um negócio que... E se você não dá ouvido para a mulher... eu já entrei bem algumas vezes. E ela fala para você: tá bom, se eu tivesse me ouvido, você não estava nessa. Então a mulher tem essa capacidade, essa percepção. A nossa visão, ela é unifocal. A da mulher, ela é multifocal. Ela enxerga muito mais do que a gente. Então, é assim que Deus fez. Deus fez o homem e colocou alguém que pudesse o auxiliar, o complementar. O homem que fica massacrando, dá uma de machão, não ouve a mulher, em primeiro lugar, é um tacanho. Segundo, não está aproveitando a bênção de Deus que Deus colocou na sua vida. Porque quando Deus escolhe uma pessoa para um homem, Ele não escolhe alguém que é igualzinho. Ele escolhe uma pessoa que vai completar. Porque se a sua auxiliadora for uma Xerox sua, não vai adiantar nada. Então Ele escolhe alguém que vai te cercar de cuidados e vai complementar a esfera da sua vida para que ela seja perfeita, para que ela seja integral. Então o papel de auxiliadora não é um papel diminuto, não é um papel pequeno, muito pelo contrário. Nenhum homem pode ser um bom líder se ele não tiver uma boa auxiliadora. Não vai dar certo. Ele pode ser alguém empreendedor, ele pode ser alguém extremamente forte, muito inteligente, mas se ele não tiver uma pessoa que vai fechando ali, ele vai estar sempre começando 1 milhão de coisas, vai estar sempre atirando para um monte de lugar e não vai dar resultado nunca, ele não vai colher nada. A prova disso é que a maioria dos homens trabalham muito na sua juventude, mas só começam a ter coisas depois que casam. Já observaram isso? A gente vai, trabalha e não tem filho, não tem esposa, não tem nada, e o dinheiro também não fica, ele desaparece. Aí quando você casa, aí as coisas começam a aparecer. Você começa a trabalhar, você constrói, compra uma casa. É assim que as coisas funcionam, né? Então a mulher, o papel da mulher, homens, é um papel fundamental na nossa vida. E vocês, mulheres, não entenda essa palavra submissão como uma palavra de inferiorização, porque ela não é. Não é. Por outro lado, quando o Senhor Deus instituiu o homem como sendo o cabeça e a mulher a auxiliadora, Ele jogou sobre o homem algumas responsabilidades que não são papel da mulher. Eu vou falar bastante sobre isso na semana que vem, mas deixa eu colocar aqui para que as mulheres, não é seu papel. É seu papel ser submissa, ser essa auxiliadora que complementa? É. Não é seu papel ser o capacete, ser aquilo que está acima da cabeça. Não é esse o papel. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, do trabalho das suas mãos, e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua mulher no interior da tua casa. Casa aqui é uma metáfora de vida. Está falando ali da casa propriamente dita. Lembra que nós estamos em Salmo e nós estamos numa linguagem poética. É uma metáfora da vida, é uma metáfora da família. Aonde que a mulher está na família?
Ela está acima? Ela está do lado de fora? Não, ela está do lado de dentro. É como se fosse o coração da família. É a geradora de vida, de frutos. É uma videira frutífera dentro da família. Quem é o lado de fora? Quem é o telhado da família? Que é o que eu vou falar bastante semana que vem. É o homem, esse é o telhado. Quem é a porta? Quem é as paredes? É o homem. Quem é o chão? É o homem. Ele é tudo isso que envolve a vida da mulher e dos filhos. É ele que vai aguentar a pancada. Daí vai filtrar e depois vai passar para a esposa. É ele que vai aguentar a chuva para que a esposa não se molhe. É ele que vai aguentar o calor para que aqueles que estão dentro de casa não sofram demasiadamente com ele. Então quem é o homem? O homem é esse escudo. Ser cabeça dá muitos privilégios, mas dá também grandes responsabilidades. Ser auxiliadora dá muitos privilégios, dá muitas responsabilidades. Mas entre os privilégios está o privilégio de ser cuidada. Um exemplo melhor disso é o exemplo da joia. Quando você compra uma joia, ela vem dentro de um porta-joia, bem bonitinho, né? Ela está ali dentro, o valor está ali, ó. Mas ela precisa daquela caixinha que a protege, que a guarda, que é a casinha dela. Assim também são vocês, mulheres. Vocês são a joia dentro da família. E nós somos essa cobertura, que não é bonita, não chama muita atenção, só que é necessária, porque é quem guarda, é quem protege do pó, quem protege da chuva, quem protege do calor. Essa casinha, essa fortaleza. Então, não é papel da mulher ser essa cabeça. Meu marido é largadão, irresponsável. Tem que conversar com ele para ele assumir a responsabilidade dele. Porque garanto que na hora que fala sobre ser cabeça, ele gosta. Pastor, na hora que as contas começam a aparecer aí, o sujeito amarela. É amarelo, mas então você tem que fazer ele avermelhar. Porque a responsabilidade é dele. Ele que tem. Não significa que você não pode trabalhar. Nada disso. Não sou partidário de que a mulher tem que ficar presa dentro de casa. Não sou. Existem mulheres que querem isso. Ótimo. Pode fazer. Mas não sou partidário disso. Porque isso também não é bíblico. Se você pegar a mulher que é chamada nas escrituras de mulher virtuosa, lá em Provérbios capítulo 31, essa mulher fazia de tudo. Ela cuidava da casa, ela confeccionava coisas, ela saía para o mercado, vendia, negociava, conseguia bons preços para o marido. Ela não estava trancada dentro de uma casa. Então eu não sou partidário que a mulher é obrigada a ficar. Acredito que em alguns momentos da nossa história a mulher tem um papel fundamental dentro de casa, que é especialmente no momento em que você está dando a primeira formação para os filhos. Esse momento é um momento fundamental. A presença, mas não é só a presença da mulher, a presença do homem também. Mas a presença da mulher ainda é um pouquinho mais requerida do que a presença do homem. Mas isso não significa que a mulher tem que passar a vida inteira trancada dentro de casa. Se o marido tem condição de dar esse privilégio à esposa, e se a esposa quer, ok, é um acordo familiar. Mas ainda assim, seria muito bom levá-la de vez em quando com você nos seus negócios, no seu trabalho, para que ela se ambientasse com essas coisas todas. Existem muitos casos também, nós sabemos, de maridos que acabam falecendo muito cedo e as mulheres ficam perdidas porque nunca souberam cuidar disso, nunca viram essa área e não sabem como a coisa funciona. Então também faz parte do cuidado dos homens, mas é importante que as mulheres tenham interesse. Olha, marido que, eu não digo fiscalizado, mas pelo menos a esposa quer tomar conhecimento dos negócios do marido, não faz besteira. Porque se você tiver, você sabe que a esposa mensalmente, querido, como é que está? Onde estão guardadas as contas? Porque se acontecer alguma coisa com você, eu quero saber onde está. O que você fez? Como é que está? Você já vai dar uma ajuda para o seu marido, para ele não fazer besteira tão grande, que ele não vai querer, nenhum homem quer passar vergonha com a esposa. Não quer. Então se a esposa ficar ali, junta, é importante saber o que está acontecendo. É importante. E a auxiliadora, você fala para o seu marido assim, ó, vem cá, Deus me colocou para ser sua auxiliadora, não foi só na área da cozinha não, nem só na área da roupa, eu quero ser sua auxiliadora financeira também. Quero saber como é que estão as coisas. Precisa de mim? Eu vou lá no banco para você, quer dizer,
Não existe esse limite. Eu sou auxiliador, mas eu só posso ser auxiliador da roupa. Eu cuido da roupa, deixo a roupa bem passadinha. Não. Então a gente precisa ser bem prático nisso. E não confundir cultura com Bíblia. A Bíblia não diz que a mulher tem que cozinhar e lavar roupa e só isso. Isso que é uma auxiliadora idônea, auxiliadora completa, auxiliadora para todas as áreas. Estou falando aqui de calejado em todas essas áreas que eu estou falando para vocês. Tem muita coisa que eu não teria feito nunca na vida se eu tivesse chamado minha mulher para mais perto para ver certas coisas. Ela ia falar, não vai por esse caminho que você vai se enrolar. Então a gente precisa, nós homens precisamos nos valer mais deste papel da mulher, e as mulheres precisam agora. Se alguma coisa começar a desabar, a cabeça que tem que segurar é a do marido. Você vai fortalecer seu marido, mas quem vai ficar por cima é ele. Ser cabeça, ser o líder, é isso. Ser líder não significa que você vai acertar sempre, mas significa que você vai sempre arcar com as responsabilidades. Isso é ser líder. Você não é obrigado a acertar 100%, mas você é obrigado a arcar com a responsabilidade 100%. Porque é você que está no comando. E a mulher é aquela que vai dar o suporte. Agora, voltando para o texto lá de Efésios, Paulo faz duas argumentações muito interessantes lá. Primeiro, ele diz que o marido é o cabeça da mulher, e a mulher deve ser submissa ao marido por causa disso. E o marido, ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a submissão da esposa ao marido, ela deve ser semelhante à submissão da igreja a Cristo. Este é o exemplo. O que nós vivemos aqui, nós vivemos como corpo de Cristo, e nós estamos submissos à direção de Cristo. Então nós celebramos os privilégios de estar debaixo da graça, de sermos novas criaturas, nós desfrutamos das bênçãos do Senhor, nós desfrutamos do cuidado dele. Ele nos deu trabalhos, ele nos deu tarefas, ele nos deu responsabilidades, e nós nos congratulamos com o Senhor quando nós nos reunimos para louvá-lo, para adorá-lo. Nós sentimos ele tocando o nosso coração, nós nos alegramos. Esta relação igreja com Cristo é um exemplo que Paulo usa para mostrar como deve ser a relação da esposa com o marido, que é a cabeça. Virando isso ao inverso, também é verdade que ninguém dá um testemunho mais apurado do relacionamento do homem com Deus do que a esposa dentro da sua casa e o marido cumprindo o papel dele. A maior pregação do evangelho, ela acontece através do homem e da mulher. Porque o homem, nós vamos ler lá na frente, ele deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja. E a esposa deve ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo. Então, uma esposa que cumpre bem o seu papel e um esposo que cumpre bem o papel dele, pode chegar para qualquer pessoa ímpia ou para um outro casal que não é crente e falar assim, olha, o relacionamento nosso com Deus é igual ao nosso relacionamento aqui. Então veja, olha como é importante a gente ter um relacionamento saudável e um bom relacionamento esposo e esposa. Porque você pode usar o seu relacionamento como um retrato da obra de Deus. Você fala assim, olha, Cristo amou a igreja de uma forma tão fantástica, igual meu marido me ama. Porque eu sei que se precisar dele morrer por mim, ele vai morrer porque ele me ama muito. Cristo fez isso por nós. Ele morreu na cruz por causa do amor que ele tinha por nós. Ele foi capaz de abrir mão da vida dele pela nossa. E isso nos recuperou, nos tirou da perdição, da morte, nos deu vida. E hoje nós servimos a Cristo com alegria, não com uma servidão obrigatória, não debaixo de algemas, de chicote. Nós servimos por amor, assim como eu gosto de servir o meu esposo, fazer as coisas que ele gosta, acompanhá-lo, estar junto com ele. Então, não há retrato mais perfeito da obra de Cristo e da relação de Deus com o seu povo do que o casamento.
Por isso que a grande iniciativa do inimigo tem sido, ao longo destes séculos, destruir o casamento. Porque você destrói um retrato prático da obra de Deus. Então, quando os casais são desajustados, são brigões, são reclamões, e se separam, e aquela coisa toda, você está desfigurando, perdendo a identidade. E nesse processo todo, tem o papel do homem e da mulher. E o papel da esposa é ser submissa ao seu marido, como a igreja a Cristo. Imagine se Jesus, através da pregação, deixasse bem claro para nós que nós devemos fazer tal coisa. Aí nós nos reuníssemos aqui, fizéssemos uma assembleia no domingo, e falasse: olha, Deus tem deixado claro para nós que Ele quer que a gente faça tal coisa, mas nós não queremos fazer. Nós vamos fazer outra coisa. O que vocês acham? Aí a maioria vota que sim. Não seria muito estranho uma situação dessa? Seria uma situação absurda, concorda? Jesus deixou bem claro que Ele queria que nós evangelizássemos. Nós fizéssemos uma assembleia aqui na igreja. Gente, olha, Jesus quer que a gente evangelize, faça discípulos. Mas nós decidimos, não vamos fazer isso não. Nós vamos fechar o número que está aqui mesmo. Nós vamos se tornar um grupo fechado aqui. Nós vamos viver a vida cristã só a gente, sem se preocupar em contar para os outros. O que vocês acham? Não, boa, não é legal? Aí todo mundo concorda. Não seria um absurdo uma situação dessa? Assim como é um absurdo uma mulher que se rebela contra o seu marido. Percebe? Ah, pastor, mas meu marido, se o senhor conhecesse o meu marido, se o senhor convivesse com ele, o senhor ia me dar razão, porque meu marido não é em nada parecido com Cristo. Opa, então nós vamos orar, e nós vamos ter que trabalhar para que esse marido seja parecido com Cristo. Porque você não pode justificar a sua rebeldia com os erros dele. Sabe quando a gente quer justificar um erro nosso com um erro do outro? Eu não posso. Por isso que a Bíblia diz que algumas esposas devem ganhar os seus maridos no silêncio. Porque ela vai mostrar Cristo como ao marido. Mostrando como a igreja é com Cristo, ou sendo como a igreja é com Cristo, com o marido. Aí vai chegar uma hora que o marido vai falar assim: mas você era rixosa, intrigueira, você pegava no meu pé, reclamava, brigava. O que aconteceu com você? De repente você virou um doce. Mas vai dizer assim: porque eu estou sendo com você do jeito que eu quero ser com Cristo. Eu vou tratar você do jeito que eu sei que eu tenho que tratar Cristo. Até o dia que você me tratar como Cristo trata a igreja. Ah, mas você vai dar uma paulada nele, coitado. Sabe por quê? Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque este mandamento aqui não está condicionado. Paulo não diz assim, ó: esposa, seja submissa ao seu marido se ele te amar do jeito que Cristo amou a igreja. Não tem isso aqui nesse texto. O texto diz: seja submisso ao seu marido como Cristo, como a igreja a Cristo. Não é se, não é uma condicional, é um comparativo. Do jeito que você é submissa a Cristo, seja o seu marido. O segundo argumento que ele dá, primeiro ele diz lá, ó: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Segundo texto, que é o versículo 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Ele é o cabeça e você tem o papel da igreja. Então eu tenho um argumento dele ser instituído por Deus o líder, e eu tenho um argumento de eu ter que imitar a igreja. Ao mesmo tempo, nós devemos acrescentar que não só Paulo, mas outros apóstolos, outros textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, retratam o relacionamento conjugal da mesma forma. E se isso não é a fala de um único apóstolo, mas é a fala de todos os autores bíblicos, não pode ser ignorado,
nem subvertido por nós, nem pelos maridos e nem pelas esposas. Então é dever, é vontade de Deus que seja assim. Eu não conheço uma pessoa sequer que vá terminar ou que já tenha terminado a vida dizendo assim: olha, eu me arrependi de ter feito a vontade de Deus, eu me arrependi de ter seguido a orientação do Senhor. Estou falando isso porque eu sei que para algumas mulheres, e algumas que com quem eu já tive aconselhamento, sabe disso, eu tenho uma tendência natural a cair sempre para o lado da mulher em qualquer questão de discórdia entre marido e mulher, porque via de regra a mulher está com a razão. É impressionante. Todos os casos que eu já tive que aconselhar até hoje, eu posso dizer assim que 99% a razão é feminina. E eu sei que eu estou jogando contra o patrimônio, mas a verdade é. E eu sei o quanto é difícil para algumas mulheres encararem alguns rabugentos que tem por aí. Difícil. Então, nós homens que estamos aqui, orar, não só pelas nossas esposas, por nós, para que Deus nos ajude a sermos parecidos com Cristo, de fato. Semana que vem eu vou tratar bastante disso. Mas nós devemos orar pelas outras irmãs, e conhecidas, e amigas, e parentes nossas, que sofrem com maridos que não são nada parecidos com Cristo. Para que elas tenham perseverança, para que elas continuem cumprindo o seu papel, mesmo que os seus maridos não cumpram, que elas continuem dispostas a fazer aquilo que é vontade de Deus, porque ninguém se arrependerá de ter feito a vontade de Deus. E se não acontecer nada, pastor, se não acontecer nada, você cumpriu o seu dever, e Deus te recompensará. O Deus que te assiste na sua lida dentro de casa, no seu esforço, nas vezes que você teve que aguentar muita coisa, Ele te recompensará. Mas não deixe de cumprir o seu papel por nada. Outra coisa que me assusta muito, eu quero encerrar com isso no nosso tempo, é que exatamente pela fragilidade de caráter de muitos homens, eu estava vendo uma reportagem sobre isso esses dias no jornal hoje, passou uma semana inteira falando sobre a mulher no mercado de trabalho, mostrando que muitas mulheres entraram no mercado de trabalho exatamente por causa da desonestidade dos homens, que não pagam contas, que não cumpriam suas responsabilidades dentro da casa, que acabaram deixando as mulheres abandonadas, que viraram as costas, sumiram da noite para o dia, não levaram nem roupa. E aí tem um monte de mulher. Aí tinha um caso muito interessante de uma mulher lá, que estava contando isso, que ela chegou um dia em casa, e o marido não chegava, e ela tinha chegado com os meninos da escola, e estava aguardando ele chegar com compra, com um monte de coisa, luz atrasada, água atrasada, um monte de coisa, e o homem não chegou. Ela falou: eu não estou esperando ele mais, mas se eu estivesse esperando, estaria esperando até hoje. Faz 5 anos que ele sumiu, virou as costas, nem ver os filhos, não voltou mais. Eu só sei que ele não morreu porque minha sogra já falou para mim que ele está vivo e ela sabe onde ele está, mas eu não faço a menor ideia, menor vontade de saber onde ele está. Aí o repórter falou: o que você fez? Ela falou: eu fiz o que toda pessoa com juízo tem. Saí no outro dia, fui ver qual que era o tamanho do problema, fui na Eletropaulo, fui na companhia de água, fui no banco para saber tudo. Fiz um levantamento de tudo e falei: o que eu vou fazer agora? Não tem profissão, passei a vida inteira cuidando dos filhos, não terminei nem o 2º grau. Aí pediu ajuda para alguns parentes, que a mulher tem uma habilidade tremenda de ir buscar parceiros e ajuda, né? Pediu ajuda, entrou num cursinho técnico de cabeleireira. Ela falou que em 6 meses ela desfez da salinha dela lá, e abriu um salão, e já convocou todos os parentes, a família para vir fazer cabelo e unha com ela e tal. Faz 5 anos, daí ela mostrou lá, tem um salão, aumentou a casa, construiu a casinha na terra, virou um sobrado, e está pagando escola para o filho e tal, e daí pegou as contas com o maior orgulho: não tem uma conta atrasada na minha casa. Fala: sabe quando que essa mulher vai querer saber de um homem de novo na vida dela? Nunca. Por culpa da ideia de Deus? Não.
por culpa do mau caratismo, da fragilidade daquele homem que, na hora do vamos ver, deu linha na pipa. Então, o que me preocupa hoje é que, por conta disso, muitas mulheres estão abdicando do seu papel para assumir o papel do homem. Esse caso é um caso em que o marido foi embora. Mas existem muitos outros casos que o marido, o bonitão, só falta pôr uma peruca e se vestir de mulher e ficar dentro de casa. Porque a mulher assume tudo e o bonitão vem para dentro de casa. Esses dias teve uma novela que passou aí, que teve um quadro parecido. Era um sujeito lá que era cheio de ideias. Se as ideias dele dessem certo, ele viraria um bilionário. Mas nenhuma dava certo. E o cara estava sempre acreditando, e a mulher falava assim, ó, mas enquanto você está acreditando nos seus sonhos, a conta de luz está chegando, a conta de água está chegando, e aí, a gente vai fazer o quê? A mulher vai trabalhar. E o homem fica dentro de casa. Até um dia que ela não aguenta. Fala assim, ó, para ter homem só para ficar aqui dentro de casa, fazendo comida, ah não. É mais barato sustentar a empregada. Tchau. Agora, isso, aí, aonde eu queria chegar? A mulher tem que se defender, né? Numa situação dessa, ela precisa dar um jeito, senão ela vai sofrer, obviamente. Só que isso está gerando, na nossa sociedade, uma distorção absurda. Por quê? Porque esses filhos que são criados, o que significa um homem para uma menina criada dentro dessa casa? Não significa nada. É uma tranqueira. É alguém que criou o problema um tempão e graças a Deus chegou uma hora que a mãe mandou embora. E aí você tem uma sociedade onde as mulheres, elas estão, os homens estão tão depreciados no mercado que você tem uma sociedade de mulheres que estão adotando a filosofia da mitologia grega das Amazonas, né? A homem só para procriação, o resto você descarta, porque não serve para mais nada. Mas você fala assim, ah pastor, não é assim? É. No comitê aqui na época da campanha, das 800 pessoas que trabalharam aí, acho que mais ou menos umas 600 eram mulheres. Dessas 600, 90% delas eram lésbicas, declaradas. A maior parte, daquele multidão que vocês viram aí segurando bandeira, a maioria absoluta é lésbica. Aí você conversa com elas, homem para quê? Homem para bater? Homem para chutar? Homem para pegar os troquinhos que a gente tem para comprar droga? Mas nem filho eu quero. Essa é a fala que eu ouvi de várias mulheres aqui que eu conversei com elas. E que a Sibeli ouviu também. Muita gente ouviu. É isso. Por quê? Porque tirando no meio, vamos dizer assim, civilizado como o nosso, quando você vai nesses bairrões aí de periferia, o que você tem? Você tem um monte de moleque que não sabe o significado da palavra caráter, não sabe nada disso. São um bando de violentos, se drogam, vagabundo que não aprendeu a trabalhar. Como que um cara desse vai ter um relacionamento sadio com uma mulher? Não vai. E aí quando eu vejo as meninas com tanta dificuldade para arrumar namorado, a dificuldade é verdadeira. Porque é difícil achar um bom para namorar. Aí quando acha, é uma guerra para ver quem é que vai ficar com um bom partido. Porque nós somos isso. Por quê? Porque a fragilidade do papel masculino e a força das mulheres está transformando o eleitorado masculino numa parte degradada dentro da sociedade. O papel do homem hoje, infelizmente, é esse. E aí, dessa parcela de homem que sobra no mercado, ainda tem um bando que vira a casaca, e aí... Então, o projeto do inimigo está dando certo? Está dando certo. Pais violentos, mulheres revoltadas com homens, filhas que não querem saber da figura masculina. Homens sobrando no mercado, que não tem vez com as mulheres, sem nenhum tipo de padrão moral, se entrega a outros tipos de relacionamento. E você vai vendo aí um abismo sendo aberto assustadoramente na frente dos nossos olhos. Então, essa é a realidade do nosso mundo. Como que conserta isso? Não tem jeito de consertar isso, a não ser nós que estamos casados e que temos filhos, darmos um bom exemplo, viver uma boa vida conjugal, para que eles se inspirem em nós, e para que eles criem bem os seus filhos, para que eles constituam família, criem bem os seus filhos, porque senão, de fato, nós estamos perdidos. Se acabar com essa célula, você acaba com tudo o resto. Nenhuma igreja subsistirá
depois que não houver mais família. Não tem. Quebra a família, você quebra a igreja, você quebra a sociedade do jeito que nós conhecemos hoje, ela está falida. Aí vai lá igual a Marília Gabriela lá, que nós estamos num mundo novo, que tem que ter famílias em formatos novos. Princípio muito simples. Só é família uma célula que consiga gerar outra célula. Então não me venha com essa que mulher com mulher é família e que homem com homem é família, porque não é família. Não é. A prova é que não consegue gerar fruto. Não tem fruto, não é família. Desculpa, mas não é. Muito bem. Então, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Ame-o dessa maneira. Dê a ele o que é dele. Ele é o cabeça. Cobre dele o que é dele. A responsabilidade que ele deve ter com a cabeça. Diga a ele, olha, eu vou ser submissa a você como eu sou submissa a Cristo. Porque eu sonho que você me ame do jeito que Cristo me ama. Me ame de um jeito que você seja capaz de entregar a sua vida por mim. Porque Cristo fez isso por mim. E eu não espero nada mais, nada menos do que isso de um marido. Tá? Então é isso que a Bíblia nos ensina. É simples, não é difícil. É simples. Transformar isso em algo prático, nós somos extremamente eficazes nisso. Não é difícil. E com essa palavra eu quero desafiar as mulheres. Agora, no mês de maio, nós vamos ter um encontro de casais do nosso sino. Vai ser lá em Águas de Lindóia. Esse ano eu quero levar uma caravana para lá. Ano passado nós fomos em 3 casais. Esse ano eu quero ir com uma caravana grande. Tá? Então, o Furlan me prometeu que na próxima semana ele já vai me mandar os folders com as inscrições. E nós vamos ter uma oportunidade de passar um final de semana juntos, os casais da igreja. E eu gostaria que você fosse. O preleitor será o reverendo Hernandes Dias Lopes. Então vale a pena você investir um tempo no seu relacionamento. Ah, meu marido, nós já vamos começar a orar para o seu marido, para ele topar de ir. Nós vamos dar um jeito para ele ir. Ah, mas minha esposa, nós vamos orar para a sua esposa, para ela ir. Mas eu acho que a questão aqui é mais fazer com que os maridos topem do que as esposas toparem. Então semana que vem eu vou falar com eles sobre isso, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite, por esse tempo aqui juntos. E Senhor, a nossa preocupação diante do Senhor é que o Senhor nos dê famílias saudáveis, relacionamentos saudáveis, ó Deus. Isso depende de todos nós. Depende do empenho do marido e depende do empenho da esposa. Depende, ó Deus, do cuidado, do amor, do carinho, da instituição clara dos papéis dentro do casamento. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor dê a cada uma das mulheres que estão aqui, ó Deus, a bênção do discernimento, do entendimento, de que elas são uma joia preciosa na vida da sua família, especialmente do seu esposo. O Senhor as deu como, ó Deus, auxiliadoras idôneas, ou seja, o complemento perfeito para o seu esposo. Ó Deus, que elas se entendam assim, que elas se sintam valorizadas com esse papel tão digno que o Senhor lhes deu. Que o Senhor as abençoe para que elas possam ser submissas à direção do seu esposo. Que o Senhor, ó Deus, as ajude a tratarem seus maridos assim como elas sabem e desejam tratar a Cristo como sendo o cabeça da igreja. E que com essa disposição no coração, ó Deus, o Senhor as fortaleça e lhes dê sabedoria, para que elas consigam, ó Deus, desenvolver bem o papel que o Senhor as deu dentro da família. E a nós homens, ó Deus, o Senhor nos ajude, para que a gente possa de fato ter uma postura que imite a postura do Teu Filho Jesus. Nos ajude, ó Deus, durante essa semana a refletirmos sobre isso, e na próxima quarta-feira, que o Senhor nos abençoe, quando formos falar sobre esse assunto, para que nós todos, homens, aprendamos, ó Deus, com o Senhor, como é que um homem deve tratar sua esposa. Até lá, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, dando-nos discernimento e sabedoria a cada momento. Guarda as famílias, ó Deus, da nossa igreja, guarda as famílias dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, daquelas pessoas que têm vivido momentos dramáticos dentro da família, que a mão do Senhor possa guardá-los, livrá-los, ampará-los, protegê-los, ó Deus, de qualquer cilada do inimigo.
Ó Deus, ajude-nos, ó Pai, como igreja, neste tempo tão difícil que estamos vivendo, recuperarmos, ó Deus, as nossas famílias. Sermos, ó Deus, como igreja, um grande exemplo, uma multidão de casais que dão um bom exemplo de como a vida a dois é maravilhosa, quando cada um entende o seu papel e quando nós trazemos o Senhor para dentro do relacionamento. Ó Deus, nos ajude nisso. Abençoe cada um que está aqui, as jovens que estão aqui, que ainda não são casadas. Que o Senhor, ó Deus, lhes faça sonhar com este privilégio, que é o privilégio de se casar. Que o Senhor prepare para elas, ó Deus, um homem segundo o coração do Senhor. Que o Senhor prepare alguém para elas, ó Deus, que as trate como Cristo tratou a igreja, como Cristo tem nos tratado. Que o Senhor, ó Deus, jamais tire e não permita que elas percam de vista esse desejo sincero de, ó Deus, instituírem uma família e de honrarem ao Senhor com sua casa e com sua prole. Pedimos isso a Ti, te agradecemos por esse momento que passamos juntos aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.